Olá pessoal, neste vídeo eu darei sequência ao conteúdo sobre escalas termométricas. No vídeo passado eu falei para vocês sobre a escala Fahrenheit e a escala Celsius. Hoje eu falarei sobre a escala absoluta ou escala Kelvin, né? Os dois nomes denominam a mesma escala. Mas antes disso, nós precisamos definir o que seria o estado térmico de zero absoluto, visto que a escala absoluta, a escala Kelvin, se baseia neste estado térmico. Para isso, vamos considerar aqui um sistema térmico caracterizado por uma temperatura T. Se o estado térmico é caracterizado por esta temperatura, as partículas que compõem o sistema estão em um dado grau de agitação. Bom, esta temperatura pode ser alterada. A gente pode aquecer esse sistema, elevando a sua temperatura, ou a gente pode provocar um resfriamento, diminuindo essa temperatura. Na situação em que a gente aquece, ou seja, em que há um aumento na temperatura, o grau de agitação das moléculas aqui dentro do corpo também vai aumentar, certo? Já no caso em que a temperatura diminui, o que ocorre é que o grau de agitação das partículas também diminui, visto que a temperatura é uma medida deste grau de agitação. Certo? Se nós continuarmos a reduzir essa temperatura, né? O que se espera é que o grau de agitação das moléculas vai reduzir cada vez mais, certo? Dessa forma, conforme a temperatura vai sendo reduzida, o grau de agitação das moléculas tende a um valor mínimo, certo? Quando a temperatura leva a este grau de agitação mínima, nós denominamos que o sistema atingiu o zero absoluto. O estado térmico de zero absoluto seria um limite inferior de temperatura, ou seja, seria a menor temperatura que um sistema térmico pode atingir. Quando ele atinge esse valor, as partículas que o compõem praticamente não vibram mais. Elas têm um estado de agitação que é praticamente nulo. E aí, não tem como a temperatura reduzir mais. Por quê? Porque para a temperatura reduzir, o grau de agitação também tem que reduzir. Se ele atingiu o seu mínimo, isso não pode mais acontecer, não é verdade? Então, a temperatura correspondente a este estado é chamada de zero absoluto. Nós veremos mais adiante qual é o valor correspondente, ok? Bom, uma informação interessante, né? Um detalhe interessante é que mesmo nesse estado de agitação nula, as partículas ainda armazenam uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia é chamada de energia do ponto. Isso significa que elas não param totalmente de vibrar. Essa vibração reduz para um valor mínimo e a partir dali ela não pode ser reduzida ainda mais, ok? Uma outra consideração interessante é que situações de zero absoluto, né, ainda não foram atingidas em laboratório. Consegue-se chegar a valores muito próximos, com técnicas caríssimas, né, dentro de laboratório. Mas o zero absoluto ainda não foi verificado experimentalmente, tá certo? Então, se ele ainda não foi verificado experimentalmente, né, como que esse estado térmico foi determinado? Bom, o estado térmico, né, de zero absoluto, ele foi investigado e determinado por Lord Kelvin quando ele estudava o comportamento dos gases e também o comportamento das variáveis de estado para um gás, que são pressão, volume e temperatura. O que acontece? Um gás pode ter o seu estado termodinâmico caracterizado
quando essas três grandezas são definidas. E ele muda de estado termodinâmico quando uma delas se altera. E ainda, quando uma delas sofre alteração, consequentemente, pelo menos uma outra também sofrerá alteração. O que Kelvin estudava era justamente isso. Ele observava o comportamento da pressão em função da variação da temperatura. Então, o que ele estava estudando na época, né? Ele tinha várias amostras de gases e ele observava como a pressão de um gás variava se esse gás fosse submetido a diversos valores de temperatura. O que ele percebeu foi que, conforme a temperatura do gás diminuía, a pressão desse gás também diminuía. Vocês podem observar aqui nos três gráficos para cada um dos tipos de gás, né? Em todos eles, a pressão reduz com a redução da temperatura, né? Lord Kelvin, analisando esses gráficos, percebeu que todos eles, né, independente do tipo de gás, tinham uma característica. A extrapolação dos dados obtidos, ou seja, o prolongamento desse gráfico, mostrava que quando a pressão tendia a zero, ou seja, quando a pressão do gás praticamente se anulava, a temperatura deste gás tendia para um valor fixo, o valor menos 273,15. Então, o que Lord Kelvin concluiu? Que para uma pressão absoluta tendendo a zero, a temperatura de um gás tendia a menos 273,15 graus Celsius, certo? Então, essa temperatura de menos 273,5 condiz com a situação em que a vibração das moléculas é muito baixa, é praticamente nula, já que é a vibração dessas moléculas e o choque contra as paredes do recipiente onde elas estão armazenadas que define essa pressão. Se essa vibração e se esses choques praticamente se anulam, a pressão ali dentro é nula. E isso significa que nós temos o estado de zero absoluto. Quando que o zero absoluto é atingido? Quando a temperatura do sistema atinge aproximadamente menos 273 graus Celsius, ok? A partir do zero absoluto, a partir desse estado térmico, surge a escala Kelvin. Ela atribui o valor zero ao estado do zero absoluto. Ou seja, quando a temperatura na escala Celsius for de menos 273, qual será o valor marcado na escala Kelvin? Será zero. Então, aqui nós temos o estado térmico correspondente ao menor grau de agitação das partículas de um sistema, certo? Sendo assim, além de atribuir o valor zero ao estado de menor grau de agitação das partículas, a escala Kelvin considera como unidade 1 grau Celsius, ou seja, uma variação de 1 Kelvin corresponde à variação de 1 grau Celsius. Significa que a unidade da escala Kelvin é a mesma unidade da escala Celsius. Notando aqui que no caso da escala Celsius a gente não considera grau, tá? A gente só fala 1 Kelvin e não 1 grau Kelvin, ok? Bom, atribuindo então zero ao estado absoluto e considerando que 1 grau Celsius corresponde a 1 Kelvin, a escala Kelvin atribui aos pontos fixos os seguintes valores. Ao ponto de gelo, ela atribui 273. Observem, se lá na escala Celsius o zero absoluto corresponde a menos 273, é óbvio que aqui
a temperatura de gelo vai ser 0. E aqui, se lá embaixo era 0, aqui será 273, já que 1 Kelvin corresponde a 1 grau Celsius, certo? A temperatura de vapor, ela atribui 373 kelvins. Notem, então, que essas duas escalas possuem o mesmo número de subdivisões. Elas são divididas em 100 unidades idênticas. Isso porque 1 Kelvin corresponde a 1 grau Celsius, tá certo? Bom, como então nós podemos propor uma equação de conversão entre a escala Celsius e a escala Kelvin? Fica muito claro aqui que o valor em Kelvin é obtido somando-se 273 ao valor em Celsius. Notem, quando a temperatura é 0, qual é o valor em Kelvin? 273. Então, eu somei a 0, 273. Quando ela é 100, qual é o valor em Kelvin? Somei 273, então deu 373. Então, qual seria a equação de conversão? Seria temperatura em Kelvin igual a temperatura em Celsius mais 273. Com essa equação, nós conseguimos converter toda e qualquer temperatura em Celsius para a escala Kelvin, ok? Um detalhe interessante é que, no Sistema Internacional de Medida, temperatura sempre será dada na escala absoluta, na escala Kelvin. Portanto, qual é a unidade de temperatura no SI? É Kelvin, ok? Bom, com isso, a gente finaliza o nosso conteúdo sobre escalas térmicas, tá bom? Vou deixar aí na sequência uma atividade para vocês fazerem e um exercício resolvido. Até mais, gente!